E aí, pessoal, Ana Paula Russo aqui, professora de Biologia. Agora eu vou falar um pouquinho de circulação humana. No geral, só para a gente já começar a lembrar um pouquinho do que é circulação, a circulação ela serve para transportar nutrientes, substâncias, gases, tudo aquilo que o nosso corpo todo precisa. Então, vai ser transportado pela circulação, no geral. E, além disso, ela pode ser classificada quanto ao número de voltas no coração, quanto a mistura de sangue arterial com sangue venoso, se ela passa dentro ou fora de vasos sanguíneos. Nesse momento, a gente vai falar de circulação humana, tá? Bem especificamente da humana mesmo. No caso da circulação humana, ela é fechada, porque sempre vai passar dentro de vasos sanguíneos. Não existe a possibilidade de sangue no nosso corpo que passe por fora de vasos sanguíneos. Esses vasos sanguíneos, divididos em artérias, veias e capilares sanguíneos, são 3. A diferença entre artéria e veia, principalmente, muita gente fala o seguinte: sangue arterial é aquele que passa dentro de artéria, sangue venoso é aquele que passa dentro de veia. Vamos esquecer isso. O sangue arterial ele vai passar dentro de artéria e de veia, o sangue venoso ele vai passar dentro de artéria e de veia do mesmo jeito. A diferença entre sangue arterial e sangue venoso é que o sangue arterial ele é rico em gás oxigênio, o sangue venoso ele é rico em gás carbônico. Então são essas as diferenças. Quanto à passagem do sangue em si, a artéria ela leva o sangue do coração e a veia traz o sangue para o coração. Então, essa é a diferença em relação à artéria e veia. Então, olha só, como está aqui no slide. A artéria encaminha o sangue para fora do coração. Ele sai com a pressão. E a artéria, ela tem pulsação. Quando a gente bota a mão assim, que a gente sente essa pulsação, aqui no pescoço também, virilha também, isso acontece porque a própria artéria pulsa. Tanto que um corte na artéria esguicha sangue e é mais difícil realmente de você controlar isso. Por quê? Por causa dessa pulsação própria dela. Isso acontece também para ajudar a empurrar o sangue, porque o sangue vai para o corpo todo. Precisa disso daí. Está saindo do coração. Então, o coração contrai, expulsa esse sangue pela artéria. A artéria vai levar esse sangue ou para o pulmão ou para o corpo, que a gente vai ver isso aí daqui a pouquinho. No caso das veias, tem menor pressão. Depois que já passou, já está vindo de volta, já não tem mais aquela mesma força. Só que, como é que ela poderia também fazer para funcionar? Porque, afinal, a circulação ela é unidirecional. Não pode voltar. Não tem volta. Então, para não ter volta, a artéria pulsa, esguicha, joga para frente. E a veia, ela conta com a ajuda dos músculos, sejam eles de musculatura mesmo esquelética ou de musculatura lisa. Porque quando os nossos músculos no geral, eles se contraem, eles acabam empurrando o sangue dentro dos vasos sanguíneos. Então a veia, apesar de ter menor calibre, e aí facilita para que de fora para dentro sinta essa pressão que vem, o sangue vai sendo empurrado. E tem um outro pequeno detalhe: existem portas no decorrer, no caminho dessas veias. Essas portas, que são as válvulas, elas têm abertura unidirecional também. Então, elas sempre abrem na mesma direção. Isso quer dizer que o sangue passa, mas ele não vai ter como voltar. Então, ele passa, fecha, passa de novo, e por aí vai até passar o sangue que está precisando passar ali. Ou seja, não para nunca isso aí de funcionar. Então, a diferença delas é essas aí. No caso da artéria, quando chega dentro dos órgãos, ela se ramifica formando arteríolas. São bem mais finas. E existem ainda os capilares sanguíneos. Os capilares sanguíneos, eles são tão fininhos, mas eles são tão fininhos que eles permitem a passagem
através de membrana. Então, quando está lá no pulmão, lá nos alvéolos pulmonares, eles estão em contato com esses capilares sanguíneos, que são tão finos que eles conseguem trocar os gases. Os capilares colocam para os alvéolos pulmonares, ou seja, colocam para fora o gás carbônico, e os alvéolos colocam para dentro dos capilares o gás oxigênio. Então, essa troca gasosa, que a gente chama de hematose, ela acontece também por causa dessa espessura dos capilares sanguíneos. A composição desses vasos são 3 camadas, ou túnicas também, tá? Podem ser chamadas de túnicas. A diferença vai ser a espessura. O endotélio, dentro. Então, o endotélio é a camada mais interna. Reveste os vasos por dentro. Claro que vai permitir a ação de plaquetas. E a gente vai falar das plaquetas já já. A túnica média é o que está entre o endotélio e a túnica adventícia. Então, pensa num tubo. Aqui dentro, essa daqui do meio, é a túnica média, tá? Aqui no meio. Aqui dentro tem uma película, uma pelezinha chamada endotélio. E aqui por fora, a túnica adventícia. A túnica média é músculo liso. Então, o músculo liso, ele tem contração, só que, né, já não é mais a mesma coisa. Não é aquela contração de um músculo do coração, de um músculo estriado, mas tem uma contração, porque o músculo liso tem uma contração. É tecido conjuntivo e é o que dá elasticidade. Então, assim, aconteceu, teve alguma coisa, bombeou mais sangue do que o normal. Ele dá uma certa elasticidade para o local. Não é uma coisa rígida, então ele consegue ser mais maleável. E por fora disso tudo, tem a túnica adventícia, que é o que recobre os vasos. Fibras elásticas, colágenas, né? Para poder refazer tudo direitinho, o que dá tolerância às pressões. A artéria, como ela ainda tem a capacidade de pulsação, ela é mais espessa, para realmente ter maior força, impacto na passagem do sangue. A veia, ela é mais maleável, ela é mais fina, ela não tem essa mesma grossura, digamos assim, né? Não tem a mesma espessura, falando de forma correta. Não tem a mesma espessura que tem uma artéria, mas é basicamente formado pela mesma coisa. Aí tem um desenhozinho de um coração, por favor, não é um coração, tá? É um coraçãozinho. Esse coração é mais ou menos do tamanho do nosso punho. Ele fica aqui, ó. Ele fica atrás desse osso que a gente chama de externo. E sim, esse osso é um externo com S. Esse osso aqui no meio, entre as costelas. E ele serve exatamente para proteger o nosso coração. Então, ele está aqui guardadinho aqui. Então, é um órgão oco. E como nós estamos falando dos seres humanos, dividido em 4 cavidades, 2 átrios em cima, 2 ventrículos embaixo. Aqui no meio do peito, 2/3 dele para o lado esquerdo. Por isso essa coisa do coração fica do lado esquerdo. O coração, na verdade, fica no meio, só que 2/3 dele ficam para o lado esquerdo, que ele fica um pouquinho mais inclinadinho assim para a esquerda. Bom, graças ao miocárdio, que é o músculo do coração, que é ele quem contrai, é ele quem faz esse troço todo dentro da gente, existe o movimento de contração em ciclos, sístole e diástole. Sístole é o momento da contração. Então, quando a gente ouve aquele tum-tum, 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 é exatamente contração, relaxamento, que é diástole. Contração, relaxamento. Quando ele relaxa, enche de sangue. Contrai, o outro relaxa, empurra o sangue para baixo. Relaxa, contrai. E é esse movimento que fica fazendo o nosso coração e que a gente ouve esse tum-tum lindo do nosso coraçãozinho. Fofo, viu? Eu também sou uma pessoa fofa. Olha ele aí. Muito legal, né? Eu acho ele muito legal.